No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre grau de vértice e grau de grafos. Esse conceito de grau é muito importante e ele é a base da teoria dos grafos. Então, para não perder esse conteúdo, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de teoria dos grafos. E o que é grau de um vértice? O grau de um vértice, que é denotado por D do vértice ou DEG de um vértice, esse DEG é porque em inglês é degree, tá? Então a gente usa DEG também. É o número de arestas incidentes a esse vértice. Por exemplo, vocês lembram do grafo do futebol que nós mostramos no primeiro vídeo, onde os times são os vértices e as partidas são as arestas? Nesse grafo, por exemplo, o grau do internacional, do vértice internacional, é 3. Da mesma forma que o grau do Grêmio, o grau do Flamengo e o grau do Cruzeiro. Todos eles têm grau 3. E o Atlético e o Palmeiras têm grau 2. E o que significa para esse grafo esses graus? Significa, nesse caso, né, quantas partidas cada time jogou. E lembram que no vídeo passado eu mostrei um grafo, 6 pessoas, onde eu representava as amizades entre essas pessoas? Nesse caso, o grau de cada vértice vai representar quantos amigos cada pessoa tem. Só um parênteses aqui, nesse grafo eu só estou considerando as arestas sólidas, né? Então, se uma pessoa tem 3 arestas sólidas ligadas a ela, o grau é 3 e representa que essa pessoa tem 3 amigos. Essa ideia de graus é fácil, né? Mas tem alguns conceitos que eu quero mostrar para vocês. Imagine esse grafo aqui com 6 vértices. Observe que o vértice 5 ele não tem nenhuma aresta incidente a ele. A gente diz que ele é isolado, quer dizer, ele está isolado nesse grafo. O vértice 6, apesar de parecer isolado, ele não é considerado isolado. Por quê? Porque tem duas arestas incidentes a ele. Quer dizer, na verdade, é uma aresta, né, que está incidente a ele, formando um laço. Né? E esse laço faz com que o grau desse vértice 6 seja 2. Por que 2? Né? 2 porque tem um saindo e um chegando nele. Né? Não importa o lado que está saindo e o lado que está chegando. Mas tem 2 pontos, né, que está saindo ou chegando alguma coisa nesse vértice. Então, apesar de parecer, o vértice 6 não é isolado. Outro conceito interessante são os vértices 2 e 3. Esses vértices têm grau 1, né, porque só está chegando ou saindo uma aresta desses vértices. Quando o vértice ele tem grau 0, como eu falei antes, ele é isolado. Quando ele tem grau 1, a gente diz que ele é um vértice terminal, ou um vértice folha, ou um vértice pendente, tá? Aí depende do livro. Mas observe novamente, quando o vértice não tem nada ligado a ele, quando o grau dele é 0, ele é isolado. Quando o grau dele é 1, ele é folha, ou pendente, ou terminal, tá? Depende do livro. E por hora, esses são os conceitos que eu quero mostrar para vocês relacionados ao grau de um vértice. Mas o conceito de grau não está associado somente ao grau de um vértice. Também está associado ao grau de um grafo. Como assim, professor? A gente sabe que cada vértice tem um grau, né? Mas um grafo que tem muitos vértices, cada vértice pode ter um grau diferente. E que conceitos eu posso apresentar? Que conceitos eu tenho a respeito disso? O primeiro conceito é o conceito de grau mínimo. O grau mínimo é o menor grau dos vértices de um grafo. Um grafo pode ter inúmeros vértices, por exemplo, 6. Mas esse grafo ele vai ter só um grau mínimo. E qual que é o grau mínimo? É o menor grau dentre os graus de todos os vértices. No exemplo que nós vimos antes, né, o grau mínimo é 0. Existe um vértice, o vértice 5, que tem grau 0. E esse grau mínimo é denotado por delta, esse delta minúsculo do grafo. Tá? Então, para esse exemplo específico, o grau mínimo é 0. E além do grau mínimo, existe outro conceito, que é o grau máximo. O grau máximo
vai ser denotado por delta, só que agora o delta maiúsculo, do grafo. E, nesse meu exemplo, o grau máximo é 4, associado ao vértice 4, né, que tem grau 4. Então é muito fácil, né? Cada vértice tem um grau e o grafo vai ter um grau mínimo, que é o menor grau dentre todos os vértices, e o grau máximo, que é o maior grau dentre todos os vértices. Um parênteses aqui, né? O grau máximo nesse caso é 4, porque o vértice 4 tem 4 arestas ligadas a ele, tá? Não porque o número do vértice é 4, tá? Isso foi só uma coincidência. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo o que é o grau de um vértice, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E agora vamos mostrar o teorema do handshake, quer dizer, o teorema do aperto de mão. Mas antes disso, eu quero mostrar um exemplo para vocês. Imagine um grafo onde eu tenho 3 vértices e nenhuma aresta. Nesse caso, tanto o vértice 1, quanto o 2, quanto o 3 tem grau zero. Então, o grau de cada um desses vértices vai ser zero. Mas imagine que agora eu acrescente uma aresta entre o 1 e o 2. Quando eu acrescentar uma aresta entre o 1 e o 2, o que vai acontecer? O grau do 1 vai passar a ser 1, o grau do 2 também vai passar a ser 1, e o grau do 3, vértice 3, vai continuar sendo zero. E se eu somar os graus, vai dar 2. Agora, vamos colocar mais uma aresta, por exemplo, entre o 1 e o 3. Se eu colocar uma aresta entre o 1 e o 3, o vértice 1 vai passar a ter grau 2. O vértice 2 vai continuar a ter grau 1 e o vértice 3 vai ter também grau 1. E se eu somar 2 mais 1, vai dar 4. Observem que, no primeiro caso, a soma dos graus era zero, com uma aresta ela passou a ser 2, e com uma segunda aresta, essa soma passou a ser 4. Quer dizer, está sempre somando de 2 em 2. E isso é óbvio, né? Por quê? Porque uma aresta, ela liga dois vértices. Se ela liga dois vértices, então o grau dos dois vértices vai aumentar em 1. Como são dois, o grau geral, o grau do grafo, que é a soma de todos os graus, vai somar de 2. E isso vale também no caso onde eu tenho um laço. E quando eu tenho um laço, eu também aumento de 2 o grau de um vértice. Naquele exemplo passado lá, eu tinha o vértice 6. O vértice 6, o grau dele é 2, né? Então, por causa dele, o grau desse grafo vai aumentar em 2 unidades. E essa é a ideia do teorema do handshake, o teorema do aperto de mão. Ele fala que quando eu acrescento uma aresta, eu vou aumentar o grau de um grafo, quer dizer, a soma de todos os graus de um grafo, em 2 unidades. Sendo assim, eu posso deduzir duas coisas. A primeira é que a soma dos graus de todos os vértices de um grafo tem que ser par. É óbvio, né? Por quê? Porque sempre eu vou acrescentar de 2, então vai ser 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. E por isso, né, que o nome é teorema do handshake, do aperto de mão, dizendo que se uma festa, por exemplo, o número de apertos de mão tem que ser par. Por quê? Porque se eu estou apertando a mão de alguém, alguém está apertando a minha mão. Então, na verdade, cada aperto de mão são 2 apertos, né? O meu e da pessoa que está apertando a mão comigo. E, além disso, eu posso deduzir o seguinte, que o número de vértices de grau ímpar tem que ser par. E isso é óbvio, né? Por quê? Porque se a soma dos vértices tem que ser par, ou a soma de vários números ser par, ou eu só tenho números pares, que a soma vai ser par, ou eu posso ter números ímpares. Mas o número de números ímpares que eu tenho tem que ser par. Porque o número ímpar mais o número ímpar, né, vai dar o número par. Então, eu posso garantir o seguinte, que o número de vértices de grau ímpar de qualquer grafo tem que ser par. E agora, alguns exercícios para fixar os conhecimentos. Primeiro exercício. É possível ter um grafo com 4 vértices, onde o grau dos vértices são 1, 2, 2 e 3? Se sim, desenhe o gráfico.
Se não, diga por que que não é possível. E aí, pense um pouquinho. Vou deixar um tempinho para vocês aqui. Se quiserem, pause o vídeo, né? Tentem fazer e depois continuem. E agora vai a resposta. Sim, é possível. Aqui está o gráfico, onde os vértices 1 e 2 têm grau 2, o vértice 3 tem grau 3 e o vértice 4 tem grau 1. Observe, né, que se eu somar tudo, 1 mais 2 mais 2 mais 3 vai dar 8, que é par. E se eu contar o número de ímpares, eu tenho dois vértices de grau ímpar, né? E 2 é um número par. Outro exercício. É possível ter um gráfico com quatro vértices, onde os graus são 1, 1, 3 e 3? Vamos pensar. Vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Primeiro, eu tenho quatro vértices e todos têm grau ímpar. Tem algum problema? Não, né? Por quê? Porque eu tenho quatro vértices de grau ímpar, a soma vai dar par, né? 1 mais 1 é 2, mais 3 vai dar 8. Então a soma foi par. E o número de vértices de grau ímpar é 4, já que todos têm grau ímpar. Então quer dizer que é possível. E, na verdade, não existe só uma solução. Existem diversas soluções para esse problema. E eu vou mostrar aqui quatro para vocês. E além de mostrar, eu quero mostrar alguns conceitos. Observe que na primeira solução, o grau do 3 e do 4 é 3. Eles têm um laço, né? Cada um tem um laço. E o 3 liga com 1 e o 4 liga com 2. Já na segunda solução, o 3 e o 4 eles também têm um laço. Só que, ao invés do 3 ligar com 1 e o 4 ligar com 2, o 3 liga com 4 e o 1 lá em cima liga com 2. Mas existe uma outra solução que só tem um laço. Qual que é? É essa que eu estou mostrando agora. O vértice 3 está ligado com o vértice 1, com 2 e com 4, e o vértice 4 tem um laço ligado com ele. Nesse caso, né, o vértice 3 e o vértice 4 vão ter grau 3 e o 1 e o 2 vão ter grau 1. E por último, eu tenho o vértice 3 e o vértice 4 também com grau 3, onde o vértice 3 está ligado com 1, o vértice 4 está ligado com 2, e existem duas arestas, que a gente chama de arestas paralelas, entre o 3 e o 4. Observe que é diferente da primeira solução, porque na primeira solução o 3 estava ligado com 3 e o 4 com 4. Agora são duas arestas ligando o 3 e o 4, que a gente chama de arestas paralelas. O próximo exercício. É possível ter um gráfico onde o grau dos vértices é 1, 1, 2 e 3? Vamos pensar um pouquinho. Não, né? Por quê? Porque se eu somar 1, 1, 2 e 3, a soma vai dar 7. E nenhum grafo pode ter a soma dos graus, né, igual a 7, que é um número ímpar. E um exercício bem legal. É possível que num grupo de 9 pessoas, cada uma seja amiga de exatamente 5 outras pessoas? Sim ou não? Vamos pensar. A priori, você pode pensar, não, claro que dá para ser amigo, né? Cada pessoa pode ter 5 amigos, mas não. Por que não? Porque se as pessoas são os vértices e as amizades são as arestas, e cada pessoa tem 5 amigos, cada uma das 9 pessoas tem grau 5. Como são 9 pessoas, se cada uma tem grau 5, se eu somar o grau, vai dar 45, que é um número ímpar. Então eu posso garantir que se eu tenho 9 pessoas, não é possível que cada uma delas seja amiga de exatamente outras 5 pessoas. E esse foi o nosso vídeo sobre graus de um vértice. Nos próximos vídeos, nós vamos mostrar diversos tipos de grafos diferentes que são importantes no decorrer desse curso. E talvez os próximos vídeos sejam os mais importantes dessa playlist. Então, não perca os nossos próximos vídeos.